da Vila de Santos, no ano de 1545. Ou seja, Santos é uma das cidades mais antigas do Brasil, uma das primeiras cidades, uma das primeiras vilas a serem fundadas aqui no Brasil. Santos e São Vicente. O que a gente tem aqui então? A gente tem o capitão Brás Cubas no discurso oficial inaugurando a Vila de Santos. E aonde que ele está? O que é esse instrumento aqui? Que tinha em toda a cidade que era fundada, tinha que ter esse instrumento. Era o pelourinho. Já ouviram falar de pelourinho? O que acontecia no pelourinho? Era o espaço onde os escravos eram castigados. Aqueles escravos que desobedeciam os seus senhores, que desobedeciam as regras de trabalho, que desobedeciam as regras de vivência na comunidade, eram castigados no pelourinho. No centro da imagem, o que a gente tem? O marco de qualquer cidade, de qualquer vila, o primeiro monumento que precisava ser erguido em qualquer cidade, em qualquer vila, reconhecida pela coroa portuguesa. Que é o que? Uma igreja, né, pessoal? Lembrar que pelo catolicismo e pela sua influência na Europa, quando eles iam instalar, começar a fazer uma cidade, começar a fazer uma vila, fundar uma vila, o que precisava ter? Sempre, em toda cidade do Brasil, o primeiro monumento a ser erguido é uma igreja, tá bom? Porque é a partir dela que você vai catequizar os índios, vai unir toda aquela população. O espaço de lazer, o espaço de recreação, o espaço de atividade fora do trabalho, nesse período se dava nas igrejas. A igreja era o espaço de vivência. E aí a gente tem, né, as pessoas com esses figurinos. Aqui tem os padres, né, o clero, né, o alto clero da igreja católica. A gente tem os capitães aqui com essas roupas ainda bastante robustas, né? E lá dentro, lá longe, aquelas pessoas que trabalhavam nas obras, né? Levantando a igreja, fazendo o pelourinho, e as primeiras casas da vila ali no canto. A gente consegue ver até casas mais para lá, tal, mais uma igreja ali, outras casinhas aqui, onde a população morava. As caravelas evidenciando que, pensar que aqui, pessoal, a gente está vendo lá atrás o que? O continente. Então a gente está olhando para o continente. O Porto de Santos vai se desenvolver ao longo dessa região aqui. E nessa área que a gente está, nessa área que a gente vê, é a área que a gente está aqui na região central, que hoje é o centro de Santos. A gente vai ver essa igreja aí, que foi a primeira a ser fundada aqui na cidade. Pra cá, por favor. Todo mundo tem que vir aqui, todo mundo tem que ver essa imagem, que agora é muito importante. Ó, o que é essa vista aqui, pessoal? A gente está vendo, lembra que o Pim falou lá que Santos é uma ilha, né, uma área insular? Então, essa imagem retrata essa ilha de Santos e São Vicente, vistas do continente. Vocês estão vendo lá no fundo? O que é lá no fundo? É o mar aberto. Lembra que eu falei que o centro de Santos, depois as elites vão passar, vão morar na orla do mar? As elites, ao longo do século XX, vão se deslocar lá para outra região, para a região do fundo do quadro. Essa região aqui, esse estuário que divide a ilha com o continente, é onde o Porto de Santos vai se desenvolver e onde começa a Vila de Santos, a cidade de Santos. De que época que é esse retrato? De 1822. O que acontecia em 1822 em Santos? Tinha uma economia cafeira desenvolvida? Sim ou não? Ainda não, né? Por quê? Não tem problema, é isso mesmo, não tem problema errar. Tá certo.
Porque não lembra que eu falei que até 1870, 1880 a gente tinha um tipo ainda bastante arcaico de produção cafeira e que a partir de 1880 que essa produção vai aumentar. Então a gente vê um começo de cidade, né? Ainda não tem uma grande urbanização. O porto, vocês conseguem ver uma estrutura bastante desenvolvida do porto? Eu não consigo ver, eu consigo ver ainda a modesta, Malemar tem atividade portuária aí. Porque nesse período a economia de Santos estava ligada com canaviais. A produção que existia aqui era de cana-de-açúcar antes do ciclo do café. Então ainda é uma vila, a gente não pode nem caracterizar como uma cidade nesse período aqui. Era uma vila que caminhava para ser uma cidade. O monte que vocês conseguem ver aí no meio é o Monte Serra, que é onde a gente vai hoje à tarde, que lá de cima a gente vai conseguir ver toda essa área insular da península de Santos. Tá bom? Então, aqui é o porto, aqui é o continente, lá também no fundão é o continente, e do outro lado lá é o mar aberto, é o Oceano Atlântico, que é para onde a cidade vai crescer ao longo do século XX. Então, lembrem que essa figura aqui é de 1822, a época da independência do Brasil, quando o Brasil fica independente. Summertime sad.